Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial. Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas, mas Fafnir também tinha outro talento especial: ele conseguia se transformar. Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai. Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura, e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão. Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta.
Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo. Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram? Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos. Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Os dragões são famosos por representar muitas coisas diferentes, mas tudo depende da origem. Em algumas regiões da Ásia, eles são conhecidos por trazer sorte, poder e riqueza. Para se tornar um guerreiro poderoso na Grã-Bretanha, era preciso derrotar um dragão primeiro. É por isso que geralmente eles são vistos nas bandeiras. A bandeira de Gales, por exemplo, tem um grande dragão vermelho sobre um fundo verde e branco. As histórias do Ocidente já não são tão legais com os dragões. Eles geralmente são vistos como malvados e vingativos. Outro mito associado com dragões é de que eles amam ouro e pedras preciosas. Esse lado ganancioso do temperamento deles parece ter surgido na Grécia Antiga, onde dragões tinham a missão de proteger tesouros. Alguns desses guardiões foram vistos em histórias como O Hobbit e a série Harry Potter. Quanto às habilidades mágicas dos dragões, elas também podem variar muito. Alguns dizem que eles têm sangue com propriedades supernaturais. Outros dizem que eles conseguem falar. Outros são famosos por sua sabedoria. Muitos dragões da literatura antiga conseguiam voar ou se transformar, até em humanos. Algumas criaturas da vida real foram batizadas com nomes que lembram a existência de dragões, como a libélula, que em inglês é chamado de dragonfly. Ela recebeu esse nome de contos de folclore, pois os europeus da Idade Média as viam como insetos do mal. As libélulas eram acusadas de coisas horrendas, como picar os olhos e boca das pessoas. Mas a criatura que mais se parece com os dragões da mitologia é o dragão voador. Ele foi visto em áreas arborizadas do sudeste da Ásia. Eles não têm asas de verdade. Parte de suas costelas são alongadas para sustentar um pedaço extra de pele que permite que eles planem entre uma árvore e outra. Essas asas também possuem cores vibrantes que contrastam com seu corpo marrom. Hora de acordar! Mais um dia vitoriano. Conheça Daphne, uma típica londrina do século XIX. Ela e seu marido John são pessoas comuns daquele tempo. Apesar dos rumores no século XXI, eles não se casaram jovens. Na verdade, naquela época, poucas pessoas iam para o altar antes dos 22 anos. Sair da cama seria muito mais fácil se não fosse tão frio dentro de casa. A Daphne e o John não estão muito bem financeiramente, então não conseguiam pagar o aquecimento central estilo vitoriano, que é uma lareira a carvão com grades de ferro. Ainda assim, mesmo as classes mais ricas com acesso a esse tipo de aquecimento evitam usá-lo. Esse aquecimento é muito caro. Então, a única coisa que impede a Daphne e os outros vitorianos de congelarem é um tapete velho. Sim, você não iria querer pisar descalço no chão. Para completar, devido à completa ausência de ventilação no quarto, o ar em qualquer casa vitoriana é bastante abafado. Então, os médicos aconselham abrir as janelas durante a noite para deixar sair todos os cheiros desagradáveis. A Daphne normalmente acorda sozinha, pois seu marido trabalha em uma fábrica e precisa ser pontual. Para cumprir o horário, ele usa os serviços de knocker-uppers, os despertadores humanos. Essas pessoas caminham pelas ruas de manhã cedo e batem nas janelas. É uma alternativa mais econômica do que relógios. Para começar bem a manhã com um banho improvisado, tudo o que ela precisa é de uma bacia, um balde, um pedaço de pano e um pouco de sabão. O ingrediente principal é um jarro de água quente para tornar a rotina matinal menos estressante. Além disso, o sabão vitoriano simplesmente não faz espuma em água fria.
Um bom truque. É mais fácil e quente lavar o corpo parte por parte. Quanto à rotina de beleza, com certeza não havia salões. Mesmo que houvesse, eles não seriam populares entre as mulheres da classe trabalhadora. Unhas cor-de-rosa e pele macia eram um sinal de ociosidade, o que não era nada chique. Pelo contrário, as nobres vitorianas tinham certas regras para suas unhas. Sem manchas ou marcas, elas deveriam ser ovais e as cores não eram permitidas. Enquanto mulheres de classe alta usavam limão para combater a formação de sardas nas mãos, as da classe trabalhadora, como a Daphne, optavam por banha para suavizar a pele. Ela e muitas outras mulheres vitorianas trabalhavam em casa. Não, ela não tem uma dúzia de videoconferências todos os dias, mas é muito boa em costura, e então pode trabalhar de pijama, assim como muita gente ainda faz hoje. Ao contrário de sua esposa, John faz um turno de 16 horas em uma fábrica. Isso é normal para a era vitoriana. Se ele fosse advogado, trabalharia menos, das 8 às 19 horas. Os cavalheiros da classe alta geralmente trabalhavam das 10 às 16. Sem um smartphone, o John não pode chamar um Uber, então precisa caminhar 6 quilômetros para ir ao trabalho e mais 6 para voltar. Em vez de táxis, havia carruagens puxadas por cavalos, mas as pessoas poderiam até se machucar durante essas viagens por causa da falta de suspensão, sem contar que os assentos eram pequenos e desconfortáveis. Também existia um ônibus de tração a cavalo, mas os passageiros reclamavam que sempre que um cavalo parava de repente, poderiam ser facilmente jogados na rua. Ei, você pula o café da manhã ou pega algo na correria antes de sair, assim como o John? Se sim, é algo que tem em comum com os trabalhadores vitorianos. O café da manhã muitas vezes dependia da acessibilidade do local de trabalho. Se fosse uma curta distância a pé, eles poderiam compartilhar um café da manhã quente e saudável com a família. Se não, a refeição da manhã era bem rápida e não tão requintada. Agora vamos fazer um pequeno teste sobre um típico café da manhã vitoriano da classe trabalhadora. A. Torrada com abacate e um smoothie. B. Um croissant e um cappuccino. C. Pão e uma bebida à base de cevada com espuma. Sim, era pão, ou às vezes mingau, dependendo da região da Inglaterra, e aquela bebida de cevada mais conhecida como cerveja, que se acreditava ser repleta de vitaminas essenciais para mais um dia difícil. Bônus, não era necessário cozinhar, era uma espécie de fast food vitoriano. No entanto, muitas pessoas preferiam chá. Café e chocolate quente começavam a ganhar popularidade. No caminho para o trabalho, uma carruagem arremessou lama no John. Ah, eu vou me trocar lá. Não há nada melhor do que usar uma camisa limpa com o aroma daquele amaciante com cheiro de flores, ele pensou. Brincadeira, não havia amaciante com cheiro de flores. A Daphne também nunca ouviu falar de uma máquina de lavar ou amaciante, e ninguém gostava de lavar roupa naquela época. A principal razão pela qual as pessoas não curtiam muito isso é porque esse procedimento básico podia levar até 3 dias. Todo mundo que tivesse algum dinheiro extra definitivamente pagava para alguém lavar as suas roupas. Problema número 1. Não havia água quente nas casas. Problema número 2. Sempre que as pessoas aqueciam água para lavar a roupa, isso ocupava toda a cozinha e não sobrava espaço livre para preparar comidas. A lavagem sempre começava com a checagem das roupas à procura de buracos para consertá-los. Então as peças precisavam ficar um pouco de molho. Sábado era tipicamente o dia para isso. Esse processo podia levar muito tempo, já que algumas substâncias, como a lama, poderiam ser facilmente dissolvidas em água. John sortudo. Mas outras precisavam de mais tempo. O único removedor de manchas disponível era o bicarbonato de sódio. Na segunda-feira de manhã, as roupas estavam bem encharcadas e prontas para lavar. Algumas pessoas usavam sabão em pontos onde havia graxa concentrada, como colarinhos, mas esse era um produto bastante caro. Em seguida, era preciso esfregar, torcer e pendurar as peças para secar. Pelo menos elas poderiam ser usadas novamente a partir de terça-feira. Esse procedimento se aplicava ao algodão. Com a lã era um pouco mais difícil. E imagine ter roupas delicadas naquela época, como espartilhos. Espartilhos apertados, por sinal, não eram tão populares na era vitoriana. Sim, algumas pessoas naquela época afirmavam que seria possível obter uma cintura minúscula apenas com o uso regular deles, mas as mulheres não os usavam como uma declaração de moda. Os médicos acreditavam que a peça poderia ajudar a obter uma postura saudável e a manter os órgãos internos no alinhamento correto. A Daphne não é uma grande fã de espartilhos, mas pode costurar um. Naquele período, a cor das roupas às vezes dependia da lavagem. As brancas poderiam ser fervidas e ficar mais limpas do que as de cores brilhantes, então os mais jovens costumavam vestir branco, por ser mais fácil de remover as manchas se necessário. Quanto mais velhas as peças ficavam, mais intensas as cores.
Fato engraçado, o rosa, como uma versão mais pálida do vermelho, era considerado um tom forte e masculino e destinado a meninos. As garotas preferiam tons de azul. Por volta da década de 1940, a situação mudou e o rosa começou a ser associado às meninas. A Daphne também faz essas roupas cor-de-rosa e azuis e ganha cerca de 10 shillings por semana, assim como outras costureiras. Com esse dinheiro, ela conseguia facilmente pagar o aluguel semanal de 6 shillings. O resto ela poderia gastar em comida ou no que fosse necessário. Com 1 shilling, era capaz de comprar chá suficiente para uma semana. 5 pães custavam cerca de 12 pences, o equivalente a 1 shilling. Boas notícias para os vegetarianos. 12 pences compravam cerca de 8 quilos de vegetais. Um saco de carvão também saía por cerca de 1 shilling. Agora você entende por que a Daphne e o John não tinham a lareira. Literalmente não queriam queimar o dinheiro. Além disso, por 1 shilling ele conseguia comprar uma roupa nova, caso uma carruagem passasse e jogasse lama mais uma vez na dele. Voltando às instalações. E quanto aos banheiros? Bom, o primeiro toalete público da Inglaterra foi inaugurado em 1851. Os banheiros vitorianos geralmente tinham canos em forma de S. O objetivo era manter os odores longe, pois se acreditava que os maus cheiros eram perigosos para a saúde, para não falar do desconforto nasal. Mas eles também eram um luxo. Apartamentos comuns e casas rurais tinham algo menos confortável. Desculpe, a Daphne não revelou como era o dela. À noite, é claro que não havia TV, nem luz. Assim que o céu escurecia, não fazia sentido ficar acordado. Na verdade, tinha um custo alto, velas e óleo para lâmpadas não eram baratos. A Daphne terminou outro vestido à tarde, então não tem por que queimar uma vela. Boa noite. Bem, veja isto. É a cidade de Nova York, a Big Apple, a cidade que nunca dorme. A Hong Kong, no Hudson, a maior cidade do mundo. A New York, de Frank Sinatra. Você pensava que a conhecia tão bem, mas todo aquele brilho e glamour são uma fachada, literalmente. A cidade tem alguns dos edifícios urbanos mais emblemáticos e algumas das torres mais incríveis e famosas do mundo. Quem diria que ela é cheia de fachadas de prédios falsos? E o legal é que tem vários para pesquisar. Ok, vou adicioná-los à minha lista de desejos. Então, a questão é, por que os colocaram por toda a Big Apple? Esse é um dos lugares mais vibrantes do mundo e requer muitas infraestruturas para mantê-lo em movimento. Isso significa ter muitas construções e instalações industriais em todos os principais distritos. É uma cidade charmosa pelo design e pelos imóveis. Mas imagine ter fábricas ao lado da sua pizzaria ou de sua barraca de cachorro-quente favorita. Os projetistas pensaram no futuro e decidiram disfarçar essas edificações fabris como prédios falsos. Eles se misturam tão bem com a cidade que nem se destacam. Parecem aquele bom e velho apartamento ou moradia com uma porta na frente, janelas reais e até charmosas sacadas onde as pessoas ficariam. O único detalhe é que não tem nada atrás da fachada e ninguém consegue entrar. Então, onde mais no mundo você pode encontrar essas construções falsas? Para começar, um dos prédios falsos mais populares fica no Brooklyn, na rua Joralemon 58. Temos uma vizinhança bem típica. Mas entre os imóveis, há um prédio de tijolos com uma sombra um pouco mais profunda que os demais, com janelas abertas e brilhantes que se misturam com o resto das edificações do bairro, sem contar que são escurecidas. À primeira vista, não se percebe nada. Mas se você prestar atenção, parece o erro de um videogame. Construído em 1847, muito antes de Nova York ser considerada glamurosa, era para ser originalmente um prédio normal. Mas em 1908, o transformaram em um prédio falso. Não pense que você pode simplesmente tentar arrombá-lo. Mesmo que pudesse, seria inútil, pois faz parte de um ventilador do metrô. E existem pela cidade muitos deles, que servem para a fumaça sair, além de funcionarem como saída de emergência para alguns dos edifícios dos arredores. Localizada no número 415 da Bruckner Boulevard, no Bronx, esta casa foi projetada pela Switzer Group, uma empresa de arquitetura de interiores. Não é tão charmosa quanto o prédio da 58 Joralemon Street, mas tem propósito semelhante: esconder uma subestação elétrica para concessionário de serviços públicos. A cidade precisa dessas subestações para reduzir a alta tensão e distribuir localmente a energia. Ter um prédio assim no meio do bairro não é exatamente a maneira mais inteligente de atrair pessoas para o Bronx.
É por isso que a falsa fachada de sobrado é a camuflagem perfeita. Alguns desses imóveis falsos realmente não atingem o objetivo e acabam se destacando. O pessoal de Manhattan descreve a infraestrutura do Murley Square como um verdadeiro sucatão. Depois de muitos redesigns e reuniões de volta à prancheta, o resultado ainda não ficou bonito. Os moradores o comparam a uma caixa de concreto. Fizeram janelas sem vidro, que não permitem que a construção se misture com o resto do bairro. De qualquer forma, também disfarça uma instalação de ventilação do metrô. Existem tantos lugares para visitar e riscar da sua lista de desejos, mas, se você mora na China, pode ficar por aí mesmo e conferir muitas cidades icônicas ao redor do mundo. As réplicas delas começaram a ser feitas quando a economia chinesa passou a crescer no início dos anos de 1990. Eles queriam o estilo de vida dos ricos e famosos sem ter que sair de seu país. É possível se sentir à vontade comendo sua comida local e ter a sensação de estar no exterior. A província chinesa de Guangdong tem uma cópia idêntica do histórico vilarejo de Hallstatt, dos Alpes austríacos. O verdadeiro tem séculos de idade e é um dos lugares mais charmosos para se visitar. A população do local original também não fazia ideia de que sua casa estava sendo construída na China. Algumas pessoas acharam isso controverso, provavelmente porque custou cerca de 940 milhões de dólares para executar esse projeto. Paris é, sem dúvida, uma das cidades mais charmosas que você poderia visitar. Sua rica história e cultura vibrante são suficientes para pegar o primeiro avião para lá. Mas isso é algo que os moradores de Tiandusheng podem fazer quando quiserem. A cidade também é conhecida como Sky City e tem uma réplica da Torre Eiffel, que estranhamente se parece com a icônica de Paris. Além disso, foram feitas mais edificações para combinar com o charme visual da cidade. Uma das principais coisas que quebram o encanto são as fazendas que cercam o local. Quase não tem ninguém por lá e as ruas estão sempre vazias, muito diferente de Paris. Ainda assim, dá para encontrar algumas belas fontes e estátuas espalhadas pelas ruas para entrar um pouco no clima. Há roupas penduradas por todo lado, até nas árvores. As fontes pitorescas estão secas e muitos apartamentos estão vazios. Apenas algumas lojas estão abertas para comércio. Mesmo que pareça uma cidade falsa, ela é bem real. Algumas pessoas moram aqui porque é mais acessível do que em outros lugares. A 2 horas dessa cidade está outra versão da ponte Alexandre III de Paris e uma cópia da Tower Bridge de Londres, mas com 4 torres em vez de 2. Ei, que adaptação, hein? Você também pode visitar um lugar inspirado na Itália, e dessa vez dá para fazer compras. Florentia Village é um outlet que oferece uma variedade de lojas para se esbaldar. O bom é que foi construída por um empreendedor para capturar a essência de uma vila italiana. Ela tem fontes, canais e mosaicos para uma estética adequada. O local abriu em 2011 e tem mais de 200 lojas, com muitas marcas italianas e britânicas, americanas e chinesas também. O local é tão popular que recebe entre 10 mil e 25 mil visitantes por dia. A China também tem outras cidades réplica que te colocam em uma mini Manhattan, chamada Yujiapu Financial District. O objetivo do construtor era fazer desse lugar o centro financeiro do mundo. Era completo e com os marcos certos, como os Rockefeller e Lincoln Centers, mas o projeto foi interrompido em 2019, deixando-o praticamente vazio. Você pode encontrar uma típica cidade inglesa com ruas de paralelepípedos, casas vitorianas e restaurantes que formam a Thames Town. Esse lugar foi pensado para recriar a fantasia do estilo de vida europeu sem sair de Xangai. A China também tem uma cidade holandesa com alguns elementos de Amsterdã, com moinhos de vento e canais famosos. Eles até decidiram copiar alguns dos marcos, como o Museu Marítimo da Holanda. Aqui está uma história bônus do edifício mais fino do Líbano, construído a partir de uma disputa. É a história de 2 irmãos que herdaram lotes de terras desiguais. Um dos homens ficou com um terreno muito pequeno e sentiu ciúmes do belo terreno de seu irmão. Ele não ficou satisfeito. Ambas as propriedades têm vista para o mar Mediterrâneo em um bairro movimentado de Beirute. Então não é de admirar que os 2 não concordassem com o que fazer em suas áreas. Era óbvio que o que ficou com a parte maior poderia construir um prédio adequado e o outro teria que improvisar. Ele decidiu obstruir a propriedade do irmão, construindo um prédio tão estreito que tinha apenas 4,26 metros na parte mais larga e 60 centímetros na menor. Foi construído em 1954 e os moradores da região o conhecem como O Rancor. O mais maluco é que o lugar já foi habitável, com muitos visitantes aproveitando a estadia.
Não é fácil viver lá, mas faz parte de passar pela experiência. O prédio ainda está de pé, mas vazio. E se eu te dissesse que você acabou de ganhar uma viagem de volta ao mundo para visitar os pontos turísticos mais famosos do planeta? Legal, não é? Mas há uma pegadinha. Você pode estar visitando-os pela última vez em sua vida. Isso porque esses marcos estão ameaçados de desaparecer durante nossa existência. Caramba! Ah, Paris, a cidade do amor. Para nossos olhos modernos, é difícil imaginá-la sem seu marco mais famoso, a Torre Eiffel. Mas ela nem sempre esteve lá, é claro. Gustave Eiffel, o arquiteto da obra, foi encarregado de expô-la durante a Feira Mundial de 1889. Mas a chamada Dama de Ferro só deveria permanecer de pé por 20 anos. Depois seria demolida. Exceto que, esse plano nunca foi implementado. Ela não foi derrubada devido a uma antena construída no topo, que conduz sinais sem fio. Mas há um problema. A estrutura é feita de ferro, e com o passar do tempo e as más condições do clima, o que acontece muito em Paris, ele se deteriora e enferruja. Essa ferrugem torna o metal fraco, até o ponto em que pode rachar. E se uma torre feita exclusivamente de ferro começar a rachar, você sabe o que significa. Nada mais de selfies comendo croissants em frente ao famoso ponto turístico. Aparentemente, as autoridades francesas estão cientes de que isso está acontecendo, mas em vez de consertar a torre inteira, estão apenas pintando sobre a ferrugem. Sua próxima parada é na bela Roma. Você está aqui para visitar, sim, adivinhou, o Coliseu, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Os gladiadores costumavam fazer shows nele. Bem, é melhor dizer arrivederci a ele agora, enquanto pode. Como muitos monumentos antigos, o Coliseu está correndo o risco de desaparecer. Essa atração sobreviveu por quase 2000 anos desde que foi encomendada pelo imperador Vespasiano, mas devido à exposição anual a condições climáticas adversas, está ficando mais fraca. O problema aqui é principalmente a neve. Quando ela cai sobre o Coliseu, a água congelada se infiltra nas rachaduras das rochas e as faz inchar. Você sabe como quando se coloca uma lata de refrigerante no freezer e o fundo se expande. Eu sei que a neve é um visitante pouco frequente em Roma, só que mesmo as raras temperaturas abaixo de zero podem danificar seriamente essa atração turística. E como não podemos controlar o clima, quem sabe por quanto tempo poderemos ver essa beleza por aqui? Depois de embarcar em um voo noturno para a Índia, você chega ao singular Taj Mahal. Ele é ainda mais fascinante pessoalmente do que nas fotos. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas por que corre o risco de desaparecer? Você pode se perguntar. O monumento foi concluído em 1643, feito com mármore branco imaculado, como um presente do imperador Shah Jahan para sua amada esposa. Mas se nossas camisas brancas ficam sujas só de sair de casa, imagine uma obra assim a céu aberto que existe há mais de 4 séculos. O Taj Mahal está localizado na cidade de Agra, bem ao lado do rio Yamuna. Com o passar dos anos, a região se tornou muito poluída. E toda essa poluição está ajudando a destruir o Taj. A Suprema Corte da Índia está envolvida no caso há muitos anos e diz que o monumento está ficando esverdeado e marrom. Assim, as altas autoridades decidiram que ou o governo local restaura completamente o Taj Mahal, ou o fechará. Ou pior, irá destruí-lo para o bem da humanidade. Espero que decidam restaurá-lo imediatamente. Caso contrário, ficaremos com apenas 6 maravilhas. Ah, finalmente! Você chegou à América do Sul. Mais especificamente, está agora no montanhoso Peru. Se não estiver acostumado a altitudes tão elevadas, talvez fique um pouco tonto. Mas vale a pena para ver as fascinantes ruínas incas de Machu Picchu. A cidade está localizada a mais de 2.100 metros acima do nível do mar, e ninguém sabe como os incas construíram uma vila tão sofisticada. É por isso que o local atrai cerca de 440 mil visitantes todos os anos. Mas como a regulamentação não é tão rigorosa, também está se deteriorando lentamente. Machu Picchu pode estar sendo vítima de algo conhecido como turismo excessivo. Quero dizer, se você observar qualquer vídeo de lá em um dia normal, verá que tem muita gente. E mesmo que seja uma cidade feita de pedras, e elas sejam bastante resistentes, sofrem com a erosão, seja causada pelo homem ou pelo clima. Puxa vida, não estou gostando nada disso. Há outro monumento de pedra que você precisa conferir na sua lista. Sabe dizer qual é? Sim, Stonehenge. Localizado nas pacíficas colinas de Wiltshire, na Inglaterra,
existe há mais de 5.000 anos. Bem, ninguém sabe exatamente quando foi construído. Se a única causa do desaparecimento fosse a erosão, então essa atração levaria milhões de anos para sumir. Mas esse não é o caso. Desde 1995, houve várias propostas de autoridades britânicas para construir um túnel subterrâneo que conecta o sudeste e o sudoeste da Inglaterra. O problema é que a obra passaria por baixo de Stonehenge e poderia abalar a fundação do local. De qualquer forma, desde que o projeto foi sugerido, os apoiadores locais fundaram a Aliança Salve Stonehenge para manter o monumento seguro. Eles acreditam firmemente que qualquer empreendimento como esse túnel prejudicará gravemente o local. Ah, o Egito! Dessa vez, para chegar ao seu destino, você viaja com estilo. E com isso quero dizer camelos. Só para tirar uma foto, é claro. Mas por que você está aqui? Bem, para ver a grande esfinge. Sabe, aquela com o nariz quebrado. Ela também foi construída há muito tempo. Há mais de 4.000 anos. E naquela época foi usado o que havia à disposição: pedras calcárias. Agora, alguns pesquisadores acham que elas podem estar sendo danificadas com o clima hostil. Como são tipos de rocha muito porosos, a água se infiltra facilmente em seu interior, tornando a erosão mais forte e mais rápida. Mas a água também está vindo de baixo. Ao contrário das pirâmides de Gizé, a grande esfinge foi esculpida diretamente na base rochosa e logo abaixo do monumento, ao leito de um rio, que também se infiltra na obra, tornando-a mais fraca. Torça para que o Egito não receba muitas chuvas nos próximos séculos. Espero que você tenha trazido seu traje de banho, pois é hora de mergulhar no Mar Morto. Só que provavelmente não vai muito fundo. Afinal, há tanto sal na água que basicamente só se flutua. Fato curioso, esse mar é 10 vezes mais salgado do que o oceano. Pode ser um pouco irônico que ele corra o risco de realmente sumir. Mas é verdade. O nível do lago está caindo 1,20 m a cada ano. Isso tem a ver com um dos principais afluentes do mar. Um afluente é um rio que deságua em um corpo de água muito maior. O problema é que a região não é tão rica em água natural. Portanto, algumas autoridades locais acabaram desviando afluentes menores para usos humanos básicos. Mas como toda ação tem uma reação, o Mar Morto agora está enfrentando algumas dificuldades. De volta aos Estados Unidos, é hora de visitar a cidade que nunca dorme. E se você já entendeu essa viagem, sabe o ponto de referência que vamos visitar. É a Lady Liberty. Pode ser uma surpresa para alguns, mas a famosa Estátua da Liberdade era originalmente de cobre. Ela ficou verde devido à oxidação. Quero dizer, talvez eu também ficasse verde se fosse constantemente exposto ao clima rigoroso de Nova York. Alguns pesquisadores afirmam que a poluição do ar também pode acelerar esse processo, ameaçando a longa vida da obra. É claro que a cidade faz sua parte da manutenção. Esperamos que seja suficiente para que possamos continuar vendo a estátua durante nossa vida. E é hora de voltar para casa. Gostei muito dessa jornada. Espero que você também tenha gostado. Tomara que ainda possamos visitar esses lugares. Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadoury. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora.
Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás.
O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz. A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões. A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público. Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento.
Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares, mas não é verdade, existe um 113º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 102º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 113º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers, ou não. Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da 4ª dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney. A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916. Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra. Um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra localizada no último andar do edifício é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar,
pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014, foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de 4,4 milhões de dólares do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Legal! Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa. A mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão
ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiuns desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como ouse saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Como é que o mundo ainda está falando sobre uma estátua que só existiu por meros 54 anos, mais de 2000 anos atrás? O que tornou essa construção antiga tão única que ainda é motivo de discussão?
Estou falando do Colosso de Rhodes, é claro, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com a Grande Pirâmide de Gizé e os Jardins da Babilônia. Há muitos mistérios em torno dessa estátua antiga, mas primeiro vamos ver alguns dos fatos, certo? O que sabemos é que os habitantes locais decidiram iniciar o enorme projeto assim que terminou um cerco macedônio sobre a ilha. Em outras palavras, era uma maneira de honrar os poderes superiores pela vitória. Usando muito do material deixado pelos macedônios, eles iniciaram a construção do colosso, que, segundo estimativas, demorou cerca de 12 anos. A maioria das descrições contemporâneas do monumento concorda que ele tinha pouco mais de 30 metros de altura. Só para comparar, é um pouco menor que a Estátua da Liberdade, que tem pouco mais de 45 metros. Pode não parecer muito, quero dizer, a da Liberdade é atualmente classificada como a 52ª estátua mais alta do mundo. A campeã aqui seria a da Unidade da Índia, orgulhosa de seus impressionantes 182 metros. Mas para a época em que foi executada, isso era uma grande conquista. A altura mais ou menos semelhante é a única conexão entre o Colosso de Rhodes e a Estátua da Liberdade? Na verdade, não. Sabemos que os americanos se referem à Lady Liberty como o Colosso Moderno, já que ambos os monumentos foram erguidos para simbolizar a libertação. Há até uma placa colocada dentro do pedestal da estátua de Nova York, com a inscrição do primeiro verso do soneto: "O novo Colosso, não como o gigante de bronze da antiga fama." Para erguer a enorme figura, com certeza foi necessário muito bronze. Alguns registros antigos dizem que a construção exigiu de 12 a 13 toneladas do metal. Mesmo para os tempos modernos isso é muito, mas para aquela época falou-se até de uma operação que envolvia a indústria de bronze do mundo inteiro. O homem encarregado de dar vida à estátua foi Carés de Lindos, um escultor grego local. A obra durou de 294 a 282 a.C., mas infelizmente ele nunca conseguiu ver o resultado final. Não sabemos ao certo por que isso aconteceu, mas alguns registros afirmam que o colosso pode tê-lo levado à falência completa, pois Carés não conseguiu estimar com precisão os custos. Mas não o culpo, ninguém havia construído algo semelhante antes. No entanto, ainda não sabemos ao certo como seria possível dar vida a algo tão grande naquela época. Não havia nenhum dos equipamentos que temos hoje, como escavadeiras ou elevadores. Alguns registros antigos dizem que foi necessário inventar um método totalmente novo e personalizado. Tudo aconteceu no local, montando peça por peça. Supostamente dividiu-se a estátua em muitas seções diferentes, e a primeira parte a ser erigida foi a dos pés. À medida que cada divisão ficava pronta, enormes montes de terra eram colocados ao redor, para que fosse possível continuar trabalhando na próxima seção acima. No entanto, esses registros foram feitos mais de 100 anos após o término do Colosso, então não podemos saber sobre a precisão dessas informações. Durante todos esses 12 anos, os gregos locais trabalharam para construir o monumento. Começaram com uma base de mármore branco colocada aos pés da estátua, e então continuaram com uma espécie de esqueleto de ferro ao qual prendiam as placas de bronze. Mas por que escolheram o bronze? Isso foi mais por razões práticas, já que esse metal é mais forte que o ferro e também pode suportar condições climáticas extremas. Mais ainda, se você pensar bem, a estátua estava localizada bem perto do mar, então o ar ao redor dela seria bem salgado. É por isso que era necessário usar um material bastante resistente. E o que dizer da localização? Bem, isso é algo que também está em debate há muito tempo. Os pesquisadores inicialmente acreditavam que o colosso ficava com uma perna de cada lado do porto de Mandrake, um dos muitos na cidade de Rhodes, basicamente em sua entrada. Por mais imponente que possa parecer, provavelmente não foi o caso. Em primeiro lugar, isso significaria que o porto precisaria ser fechado durante toda a construção, o que não parece corresponder a todos os outros registros. Mais ainda, depois que a estátua caiu, possivelmente teria bloqueado toda a área, o que novamente não parece ser mencionado em nenhum lugar. As representações mais recentes dizem que teoricamente ficava no lado leste do porto de Mandrake, ou talvez ainda mais para o interior. Então, o que aconteceu com essa estrutura impressionante? Será que não sobrou nada dela? E por que ela sobreviveu por apenas 54 anos, já que demorou tanto para ser construída e foi tão importante para os habitantes locais? Bem, por mais que os gregos a admirassem e a valorizassem, um terremoto tirou deles o Colosso de Rhodes. A história diz que, devido ao movimento da terra abaixo dela, a estátua quebrou nos joelhos e caiu ao chão.
No entanto, ainda continuou a ser admirada por séculos. Os moradores se recusaram a reconstruí-la, pois consideravam isso um sinal e não ousavam intervir no destino. Só em meados do século VII, retiraram completamente o que restava do monumento. A lenda diz que foram necessários cerca de 900 camelos para levar todo o bronze para longe do local. E a aparência? Este é também um aspecto que ainda está envolto em mistério. Apesar de ser um símbolo do orgulho local por sua independência, a representação da estátua não foi usada para nenhuma de suas moedas, embora isso fosse meio costumeiro. Alguns historiadores de arte pensam, no entanto, que o colosso era semelhante a outras representações do mesmo personagem mitológico, uma figura masculina que tinha raios de luz saindo da cabeça. A posição das mãos também ainda está em debate. Alguns dizem que podia estar segurando uma tocha. Da mesma forma, não sabemos se estavam viradas para baixo ou se o braço direito estava levantado, como em representações semelhantes da mitologia grega. O original pode não estar mais aqui para admirarmos, mas existem alguns planos para reconstruí-lo. Um grupo de arquitetos europeus pretende erguer uma versão do século XXI da antiga estátua, planejada para atingir pouco mais de 150 metros de altura. Deve servir como um centro cultural combinado com um farol. Para garantir que não terá o mesmo destino de seu ancestral, os designers pretendem usar a tecnologia disponível hoje. Em primeiro lugar, querem cobrir todo o exterior do moderno colosso com painéis solares para que o enorme edifício tenha eletricidade suficiente. Também desejam usar recursos modernos para garantir que terremotos e forças do vento não afetem novamente a estrutura. Para isso, planejam erguê-la sobre uma base de tripé, saindo de suas duas pernas e um terceiro pilar de sustentação, construído a partir da faixa colocada sobre o braço e tocando o solo. Também querem colocar suporte de aço pesado ao redor da base para contrapeso. E até pensaram em um sistema de suspensão que permitiria que a estátua balançasse para frente e para trás, tornando-a um pouco mais flexível e capaz de resistir a diferentes condições climáticas. No entanto, os custos deste projeto são bastante altos, estimados em cerca de 283 milhões de dólares. Os defensores do colosso moderno estão otimistas, pois têm certeza de que podem arrecadar essa quantia impressionante de dinheiro por meio de crowdfunding e investimentos privados. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação. Vou citar os pontos turísticos que você tem em sua lista de desejos. Machu Picchu, Coliseu, Petra, Taj Mahal. Acertei pelo menos um deles? Tenho que confessar que apenas peguei todos da lista das 7 novas maravilhas do mundo. Ela foi oficialmente concluída em 2007 após uma votação mundial. O que aconteceu com a lista antiga? Bem, ela foi elaborada no século II a.C. e há apenas uma atração ainda de pé, as pirâmides de Gizé. Faça suas malas, estamos indo para o Peru, o lar da poderosa Machu Picchu. Quando foi descoberta pela primeira vez, em 1911, seu explorador pensou que havia conseguido encontrar a cidade perdida dos Incas. Várias décadas depois, descobriu-se que não era a mesma. Além disso, ainda havia 3 famílias de fazendeiros morando lá, de modo que não se podia dizer que estava realmente perdida e esquecida. Não é de admirar que se goste tanto de lá. As pedras que compõem as edificações são cortadas com tanta precisão e ficam tão juntas que não é possível nem mesmo inserir um cartão de crédito entre elas. Isso salvou a cidade de alguns terremotos graves que são comuns na área. Os edifícios simplesmente dançam durante todo o tremor e depois voltam ao lugar. E devido à forma como estão dispostos, você pode ver o sol nascer ou se pôr exatamente atrás dos picos em dias importantes para os Incas. 60% de toda a construção em Machu Picchu foi feita no subsolo, de modo que nem é possível vê-la. A melhor parte é que ainda há coisas a serem descobertas se você quiser ter seu nome marcado na história. Nossa próxima parada é na península de Yucatán, no México. O poderoso complexo de Chichén Itzá fica aqui há mais de 1.500 anos. A estrutura tem exatamente 365 degraus. Você pode contar quando for lá da próxima vez, caso não confie em mim. Os maias, que construíram tudo isso, gostavam muito de astronomia. Assim, não é de surpreender que tenham feito tantos degraus quanto o número de dias em um ano. Além disso, se você estiver por lá durante o equinócio de primavera ou outono, perceberá que as sombras que o sol poente projeta fazem parecer que há uma cobra descendo as escadas. A serpente emplumada era uma das principais divindades do México antigo. Chichén Itzá costumava ser um centro urbano movimentado. Teve seus altos e baixos, e quando os espanhóis chegaram no século XVI, estava praticamente abandonado.
As primeiras fotos que temos do local são do final do século XIX. Parece que a pirâmide com terraço tinha muito mais vegetação em 1892. A única fonte de água doce nesse clima seco são os cenotes, ou buracos cheios de água. Há 4 visíveis, e a pirâmide do templo provavelmente fica no topo de mais um. Os arqueólogos estão procurando túneis para entrar nela. Para ver nossa próxima maravilha, você deve estar preparado para compartilhá-la com cerca de 15 mil pessoas. Esse é o número de visitantes diários da estátua do nosso Cristo Redentor. Ela fica acima do Morro do Corcovado e pesa cerca de 635 toneladas. Deve ter sido difícil erguê-la até lá em cima. Na verdade, veio em pedaços. O escultor francês Paul Landowski fez várias peças de argila da futura escultura. A cabeça e as mãos foram feitas em tamanho real, e o corpo seria aumentado no local. As partes da estátua foram cortadas em cubos e depois moldadas em concreto e montadas. Os trabalhadores prepararam o cimento no local e transferiram todas as ferramentas por uma pequena ferrovia de roda dentada que os turistas usavam para subir a colina. A obra é a melhor prova de que um raio cai no mesmo lugar mais de uma vez. Isso porque, em razão de sua posição no topo da montanha, seus dedos, cabeça e sobrancelhas foram danificados pelas tempestades. É hora de seguir em frente. Desta vez estamos indo para Agra, na Índia. Sim, para ver o Taj Mahal, aquela linda construção rosa. Espere, ela não foi sempre branca? Bem, o Taj Mahal muda de cor dependendo da hora. Parece rosa pálido ou cinza perolado ao nascer do sol, branco cristalino ao meio-dia e o pôr do sol o pinta de bronze alaranjado. À noite pode até parecer azul translúcido. E essa não é a única ilusão de ótica aqui. Quando você se aproxima do portão principal, o edifício parece gigantesco, mas quanto mais perto chega, menor ele parece. Os minaretes ou torres em ambos os lados podem parecer estar perfeitamente retos, mas na realidade estão inclinados para fora. Isso é feito para o equilíbrio estético e também para evitar que as torres caiam sobre o edifício principal em caso de terremoto. Para uma construção concluída no século XVII, o Taj Mahal parece novo. Isso se deve ao fato de que ele recebe regularmente um dia de spa. É aplicada uma camada de lama facial adequada, que é uma receita tradicional para manter o brilho. Estou sentindo fome de tanto viajar. Que tal irmos à Itália comer macarrão? Brincadeira, o verdadeiro motivo é ver o Coliseu, claro. Seu nome original era Anfiteatro Flaviano, porque foi construído pela dinastia Flaviana. O novo nome provavelmente se deve à colossal estátua de bronze do imperador Nero que ficava ao lado do edifício. O modelo para ela foi o Colosso de Rhodes. Em seus quase 2.000 anos, o Coliseu passou por pelo menos 3 grandes incêndios e 4 terremotos. Ele foi danificado, consertado e reconstruído várias vezes. O impressionante monumento já recebeu até 80 mil espectadores. O que eles assistiam não era necessariamente tão cruel quanto Hollywood nos fez acreditar. A maioria dos combates de gladiadores era realizada sob regras rígidas. Às vezes, o público ficava entediado com o espetáculo e os participantes saíam do local. Quando o Coliseu deixou de ser uma arena para esses shows assustadores, foi usado como cemitério, lugar de culto, moradia, oficinas para artesãos e comerciantes, sede de uma ordem religiosa e castelo fortificado. Agora está aberto ao público, que pode conferir seu labirinto subterrâneo. Você está pronto para a próxima maravilha? É a Cidade Perdida de Petra. Ou melhor, redescoberta. Afinal, já foi muito rica e vibrante. Depois foi abandonada e encontrada novamente em 1812. Ela é inteira feita de arenito e, apesar de estar no deserto, já recebeu muita chuva. Ainda assim, durou 2.000 anos graças a alguns habilidosos trabalhadores. O moderno escaneamento a laser mostrou que eles colocaram degraus gigantescos na montanha para verificar a qualidade da rocha e esculpir os edifícios sem arriscar suas vidas. E como as pessoas sobreviveram ali no deserto sem água? Os nabateus que viviam por lá desenvolveram um complicado sistema de condutos, represas e cisternas para garantir que tivessem fluido vital suficiente para o ano todo. Caso você esteja em seu modo Indiana Jones, ainda há muito a descobrir em Petra. Os arqueólogos acreditam que até agora só conhecemos 15% da cidade e o restante ainda está escondido no subsolo. Vamos terminar nosso passeio com o maior projeto feito pelo homem no mundo. Sim, estou falando da Grande Muralha da China. Ela se estende por mais de 20.000 quilômetros, desde o Mar de Bohai, no leste, até o deserto de Gobi, no oeste. Mas não confie no mito popular, você realmente não verá a Muralha da Lua.
foram necessários mais de 2.000 anos para ser concluída e uma boa quantidade de materiais de construção, principalmente tijolos e blocos de pedra cortada. Você já riscou seu nome em uma árvore, ou pior ainda, em algum lugar famoso? Não se preocupe, não contarei a ninguém. As pessoas que ergueram o muro fizeram o mesmo. Alguns dos tijolos, em sua maioria da dinastia Ming, têm alguns dados como o local de produção, o nome da família responsável pela fabricação e os funcionários que os fizeram. Essa era uma forma de controle de qualidade. Se algo acontecesse com alguns dos tijolos, seria fácil descobrir o culpado. Imagine que poderia passar uma semana inteira cavando no chão, procurando ruínas e tirando fotografias dos sítios arqueológicos mais surreais do mundo. Você acharia isso interessante? Pegue suas lupas e vamos cavar um pouco. Quando estiver em Roma, faça o que os romanos fazem, ou seja, caminhe pela cidade tropeçando na história antiga. Então você está passeando pelo Monte Esquilino em uma tarde ensolarada. Acabou de comer seu terceiro gelato quando de repente a viu. A magnífica Domus Aurea, ou Casa Dourada no português. O imperador romano Nero ordenou a construção deste enorme palácio em 64 d.C. A conclusão ocorreu 4 anos depois. Em seus dias de glória, ocupava uma área 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O edifício era decorado com folhas de ouro, pedras semi-preciosas e muitos afrescos. Havia mais de 300 cômodos no palácio, alguns deles com vista para o belo vinhedo e bosques cheios de animais nas proximidades. E também uma enorme estátua de 30 metros do próprio Nero. O salão octogonal é a parte mais grandiosa do complexo. Originalmente, era um salão de banquetes com quedas d'água em cascata pelas paredes traseiras. Girava em torno de seu eixo dia e noite, à medida que as pétalas caíam. Os sucessores de Nero despojaram todo o palácio de seus materiais. Hoje, os turistas podem visitar a estrutura principal e, é claro, o salão octogonal. Tudo foi escavado, mas você o reconhecerá facilmente, mesmo com as paredes vazias. Depois de voar para o outro lado do mundo, estamos nas profundezas da selva cambojana. Ainda bem que você trouxe inseticida. Os mosquitos podem incomodar muito neste clima tropical. Escondida entre a floresta está a cidade de Angkor, a capital do Império Khmer entre os séculos 9 e 15. Para sua informação, a palavra Angkor significa capital na língua Khmer. A cidade se tornou uma das maiores do mundo pré-industrial. Pesquisadores dizem que quase 1 milhão de pessoas moravam lá. Hoje, Angkor atrai visitantes de todo o mundo por sua arquitetura deslumbrante. Você pode reconhecer o estilo Khmer no uso de enormes blocos de arenito. No centro do complexo fica o templo Bayon, decorado com 216 rostos sorridentes que os cientistas dizem que devem se assemelhar ao do fundador do Império Angkor, o rei Jayavarman II. Acredita-se que as torres costumavam ser decoradas com ouro, mas hoje o local é um labirinto de templos cobertos de videiras. A cidade foi abandonada em 1431 e não foi redescoberta até a década de 1840. Em 1992, foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco. Os Estados Unidos geralmente não são sinônimos de ruínas, mas aqui está uma. No estado montanhoso do Colorado fica o antigo lar do povo Pueblo. Em todo o Parque Nacional de Mesa Verde, há mais de 600 habitações de penhascos construídas pelos Pueblos por volta da década de 1190. Só o Cliff Palace tinha mais de 150 cômodos. Era um edifício de vários andares de arenito e argamassa de argila. Para chegar à Casa da Varanda, os visitantes precisam subir uma escada de 10 metros. Lá pode-se ver uma vila de tamanho médio de 38 cômodos e 2 quivas, que são câmaras tradicionais construídas pelos pueblos para fins cerimoniais. Em 1300, a ocupação Puebla da Mesa Verde terminou. Felizmente, o local está aberto para visitas agora. Se você gosta de paisagens de terracota, a cidade de Petra é uma maravilha do mundo antigo. Localizada no deserto da Jordânia, era um centro comercial no século IV a.C. Os nabateus, uma tribo árabe beduína, viveram na chamada Cidade Rosa e prosperaram por muitos anos, acumulando uma quantidade significativa de riqueza. Eles inventaram um sistema inovador de gestão da água que tornou a região habitável.
A estrutura em forma de portão, esculpida em rocha, pela qual Petra é famosa, é chamada de Tesouro do Faraó. Ela fica na entrada principal do local e disse que há um tesouro escondido embaixo dela. No início dos anos 2000, o local foi nomeado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na América Central, na Guatemala, estão as antigas ruínas maias. A cidade perdida de Tikal é um local composto por 12.000 edificações, que são os restos da capital do antigo Império Maia. É comparável em importância a Londres ou Nova York. A Acrópole do Norte é o complexo de monumentos mais antigo de Tikal. Construída exclusivamente por mãos humanas, em 750 a.C., serviu como local de descanso de reis e chefes. Antigamente, os templos da pirâmide eram pintados de vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, só dá para ver o calcário. Os arqueólogos não têm ideia da causa do declínio de Tikal. Foi uma seca? Doença? Ou outra coisa? Localizado na margem esquerda do rio Tigre, há uma estranha ruína antiga, um arco danificado. Pertenceu a uma cidade chamada Ctesifonte, a joia do Império Persa por mais de 800 anos. A cidade abrigava um palácio extravagante, decorado com um mosaico de vidro, tapetes cravejados de joias e muito mármore. O que há com a realeza e o mármore, afinal? O arco fazia parte do complexo palaciano imperial. Até os tempos modernos, era o maior cofre independente feito pelo homem. Observe como não há pilares o sustentando. A enorme riqueza da cidade a tornou um alvo constante para outros impérios, até que eventualmente caiu. Quer mais ruínas maias? Chichén Itzá é um sítio arqueológico com as pirâmides mais bem preservadas da Terra. Localizada no estado de Yucatán, no México, a cidade maia tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, era o lar de 35.000 pessoas. Ali há um total de 26 ruínas a serem exploradas. O destaque é El Castillo, um templo enorme semelhante a um degrau que fica 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados. Incluindo a plataforma superior, são 365 degraus, o número de dias do ano solar. A cidade perdida mais antiga dessa lista remonta ao período Neolítico. Foi quando nós, seres humanos, começamos a cultivar pela primeira vez, em vez de levar um estilo de vida totalmente nômade, baseado na caça e na coleta. Situado nas Ilhas Órcades, na costa da Escócia, é um local pré-histórico conhecido como Skara Brae. Graças à boa restauração, está muito bem preservado. Você pode ver habitações pré-históricas com lareiras, móveis de pedra e até banheiros primitivos. Os pesquisadores encontraram símbolos rúnicos no local, o que significa que os habitantes da época poderiam ter tentado alguma forma de escrita. Ah, Grécia! Alguém quer um pouco de queijo feta? Chegamos ao ponto focal dos sítios arqueológicos. Mas hoje estamos explorando um em particular: o Colosso de Rhodes. Também conhecido como Gigante de Bronze, costumava ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no porto da cidade grega de Rhodes, no século III a.C. Dizia-se que o colosso tinha 30 metros de altura. Acredita-se que a estátua foi construída com a ajuda de 900 camelos. Infelizmente, durou apenas 54 anos. Um terremoto devastador o quebrou em pedaços, sobrando para os turistas apenas um pé gigante. Agora, há um monte de nada onde a estátua existia. Acho que é seguro dizer que há muitas ruínas de paredes aleatórias espalhadas por todo o mundo. E nossa visita final do dia consiste exatamente nelas. No norte da Inglaterra está a ruína da Muralha de Adriano. O imperador romano encomendou o muro para separar seu império do da Grã-Bretanha. A parede original era muito maior do que a que resta dela hoje. Mas ainda assim, as ruínas são bastante impressionantes. Elas consistem em uma estrutura de mais de 115 quilômetros que se estende de uma costa a outra. Antigamente, a Muralha de Adriano abrigava 17 grandes fortes e inúmeras torres de observação para garantir a máxima segurança de seu império. O muro caiu no esquecimento quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha no início do século V. As pessoas começaram a saqueá-lo para construir igrejas, fazendas e até casas. Hoje, se você decidir visitar as ruínas, só verá fragmentos de pedra na altura da cintura. Mas ainda assim, é incrível.